Olá, está no ar mais um Tá na Web, o programa que te deixa por dentro dos assuntos na internet e de alguns dos temas mais pesquisados do Google. Nesta edição, a gente repercute o caso da juíza que negou o aborto a uma menina de 11 anos, vítima de estupro. O termo juíza Joana Ribeiro Zimmer teve mais de 100 mil pesquisas no Google. A história é a seguinte: uma criança de 11 anos foi vítima de estupro. Estava com 22 semanas de gestação e teve o aborto negado em um hospital de Florianópolis, Santa Catarina. Segundo a lei, a interrupção da gravidez é permitida em casos de estupro, mesmo sem decisão judicial. O caso foi parar na justiça e, nas redes, viralizou um vídeo da audiência em que a juíza pergunta se a menina suportaria ficar mais um pouquinho com o bebê na barriga. A juíza também determinou que a menina ficasse em um abrigo para não correr risco de fazer o aborto. Ontem, depois de um mês, a justiça autorizou a criança a voltar para casa. O Conselho Nacional de Justiça abriu um procedimento administrativo e vai apurar a conduta da juíza. Vamos assistir um vídeo em que o conselheiro do CNJ, Luiz Fernando Bandeira, se manifesta sobre o caso. A respeito de uma infeliz audiência onde uma criança que havia sido vitimada por um estupro, estava grávida, foi induzida, de certa forma, no contexto da audiência, a desenvolver, quem sabe, uma espécie de carinho por aquele feto. Isso, evidentemente, é uma violência institucional. O Estado não foi capaz de dar a proteção que era devida. Alguns conselheiros entraram com um requerimento junto à Corregedoria Nacional de Justiça para que acompanhe a apuração a ser desenvolvida pela Corregedoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina a respeito da eventual responsabilidade disciplinar daquela juíza, para que o CNJ possa estar acompanhando essa situação e evidentemente, trazendo para cá se eventualmente for o caso. Para saber um pouco mais sobre esse caso, eu converso com Anne Teive Auras, coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública de Santa Catarina. Anne, muito obrigado pela entrevista. Boa noite. Vamos esclarecer, afinal, em que casos o aborto é permitido no Brasil, por favor. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todas e todos que nos escutam. O nosso ordenamento jurídico, ele permite a interrupção da gestação, o aborto, em 3 hipóteses. A primeira delas, quando a gestação vem de um estupro, vem de uma violência sexual. A segunda é quando a gestação gera um risco à vida da gestante. Essas 2 primeiras hipóteses estão previstas no nosso Código Penal desde 1940. São hipóteses em que o aborto é permitido desde 1940. E em 2012, mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal autorizou a interrupção de gestação nos casos dos fetos anencéfalos, são aqueles fetos que não têm viabilidade de vida extrauterina. Fora do útero, eles não têm viabilidade de sobreviver. Então, nesses casos também é permitida a interrupção da gestação. Anne, e afinal, a criança, o vulnerável, muda alguma coisa nessa lógica? O fato dessa menina ter de 10 para 11 anos, muda alguma coisa? Não, a regra é a mesma. A regra é a mesma no sentido de que ela tem direito a interromper a gestação. O que, no caso, reveste ainda mais de vulnerabilidade a situação dessa menina, é que, uma menina de 10 a 11 anos gestante, essa gestação sempre foi produto de estupro, porque é um estupro de vulnerável, abaixo dos 14 anos, uma vítima, abaixo dos 14 anos, sempre se entende que é uma violência sexual, praticar um ato sexual contra uma criança. Então, é uma gestação oriunda de estupro, então pode ser interrompida a gestação, mas também, tem evidentemente um risco à vida da gestante. Então, também se configura essa segunda hipótese, porque uma gestação numa criança de 10 anos, o corpo dela não tem maturidade biológica, física,
para uma gestação. Existe aí uma série de manifestações de sociedades médicas no sentido de que com essa idade, né, uma gestação ela aumenta muito, né, os riscos de mortalidade materna, riscos de pré-eclâmpsia, de eclâmpsia, de anemia, aumenta riscos, inclusive, de perda do útero, né, hemorragias. Então, assim, uma gestação nessa idade é risco à vida da gestante, né? Então, e além de tudo isso, é claro, pelo nosso ordenamento jurídico, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição Federal, criança e adolescente têm prioridade absoluta no atendimento aos seus direitos, direito à vida, à dignidade, à saúde, ao respeito, né? Então, o atendimento, o acolhimento aos direitos dessa criança de interromper a gestação deveria ter sido com prioridade absoluta, né, para resguardar o direito, então, dessa criança. E a lei, Anne, diz que não é preciso autorização da justiça nesses casos extremos, como você acaba de descrever. No entanto, a mãe e a criança procuraram o hospital se negou a fazer. Como é que se resolve o dilema nesse caso? Exatamente, Guilherme. Nos casos previstos em lei, não se exige autorização judicial, porque o caso já está previsto em lei, né? Não há essa exigência. Impor esse tipo de obstáculo, né? Exigir autorização judicial, exigir boletim de ocorrência ou qualquer outro documento, é impor um obstáculo, é atrasar ainda mais, né, o acesso dessa mulher ou dessa menina a um direito previsto em lei. Né? No caso, a unidade de saúde impôs aí a apresentação de uma decisão judicial sob o argumento de que a gestação teria passado de 22 semanas, né? Mas, na verdade, o protocolo da unidade de saúde estava apegado aí a uma recomendação do Ministério da Saúde, que não está prevista em lei, né? É uma recomendação, uma diretriz que consta de uma norma técnica do Ministério da Saúde, uma norma técnica já até um pouco antiga, né? Mas que não tem respaldo legal, né? Na verdade, inclusive, né, a autorização judicial nessas hipóteses não existe nenhum respaldo legal. O que se tem é uma norma técnica do Ministério da Saúde que traz essa diretriz, né, de 20 a 22 semanas, ou um feto de até 500 gramas, né? Mas essa diretriz ela tem que ser lida à luz das orientações da Organização Mundial de Saúde, das orientações das sociedades médicas, né? Inclusive tivemos hoje manifestações da Federação Brasileira de Ginecologistas e Obstetras, da Sociedade Brasileira de Bioética, né? No sentido de que não há limites de idade gestacional para uma interrupção de gestação prevista em lei, principalmente havendo risco à vida da gestante, como é o caso de uma menina, de uma criança, né? Então, esse protocolo do hospital universitário, das unidades de saúde, que ainda impõe esse tipo de obstáculo, né, ao acesso a esse direito de aborto legal, são protocolos que, a nosso ver, precisam ser revistos, porque não tem respaldo legal, não tem respaldo técnico e representam violação, né, aos direitos das meninas e das mulheres brasileiras. Anne, para entender um pouquinho ainda mais, é preciso provar que aquela gravidez representa um risco para a criança para que o aborto seja feito ou não? Na verdade, nesse caso, né, não precisaria demonstrar que é um risco concreto à vida da criança, porque já é uma gestação decorrente de estupro, né, então ela já estaria albergada por essa hipótese legal, né, de ser uma gestação decorrente de violência sexual. Mas, de todo modo, né, no caso, né, também consta da reportagem, consta da mídia, né, que havia laudos demonstrando que havia, sim, risco à vida dela, e existe sempre que a gestante é uma criança de 10 a 11 anos, justamente por não ter essa maturidade biológica para gestar, né, para ser realmente gestante, para levar essa gestação até o fim, né? Existem vários posicionamentos aí de sociedades médicas nesse sentido de que nessa idade o risco à vida da gestante é evidente, né, por conta do corpo de uma criança ou de um adolescente na puberdade, né? Então, assim, não precisaria demonstrar esse risco, porque já era uma gestação decorrente de estupro, então independente do risco, mas o risco é presumido pela própria idade da gestante. Anne, a decisão da juíza ainda está sob investigação, mas de qualquer maneira ela foi proferida. Isso pode servir de jurisprudência para casos futuros, pelo menos a curto prazo? Olha, Guilherme, entendo que não, né, que não pode servir como precedente para casos futuros, né, na verdade,
todo o procedimento, né, judicial, né, causou muita perplexidade, né, da forma como a imprensa realmente trouxe isso para nós, né, com trechos de audiência, porque parece que o procedimento, do início ao fim, né, não seguiu as diretrizes mais básicas do devido processo legal, né, houve violação a uma série, né, de normas jurídicas nacionais e internacionais, né, dos direitos humanos das mulheres, das crianças, a lei ali da escuta protegida, da escuta de crianças e adolescentes vítimas de violência, né, houve também violações à lei do minuto seguinte, à Constituição Federal, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, à Convenção, né, para a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, a Convenção de Belém do Pará, né, declarações que tratam sobre direitos sexuais e reprodutivos, né, nos parece que o procedimento foi equivocado do início ao fim, né, pelo menos da forma como isso foi trazido ao público, né, ao que temos conhecimento a respeito do processo. Então, a meu ver, essa decisão é uma decisão, né, realmente, tanto a decisão de acolhimento da menina, quanto o próprio ato da audiência, a forma como a audiência foi conduzida, com perguntas diretas da juíza e da promotora a uma criança vítima de violência, né, e esse acolhimento que tem toda a característica de ser um acolhimento que foi feito com desvio de finalidade, porque o acolhimento institucional é uma medida de proteção à criança, jamais uma medida que se adota para impedir que ela acesse um direito previsto em lei, né? Então, assim, me parece algo realmente violador de direitos, algo que representa, sim, violência institucional, como disse ali o conselheiro do CNJ, né? E que não poderá servir, né, de precedente para outros casos, muito pelo contrário, tem que servir de exemplo do que não fazer. Nesse caso, como deve ser o papel correto da justiça, então? Exatamente, Guilherme, eu acho que essa tua pergunta é essencial, né, porque, na verdade, a justiça, nesse caso, a princípio, nem precisaria ter sido, nem se precisaria recorrer à justiça, né, na unidade de saúde, essa menina já deveria ter sido acolhida, né, a gente tem a lei do minuto seguinte, que fala que vítima de violência sexual tem direito ao atendimento imediato, integral, multidisciplinar, né, nas unidades de saúde, inclusive com orientação sobre a questão, né, da interrupção da gestação, do aborto legal no caso de estupro, né, e não precisaria recorrer à justiça, não precisaria de autorização judicial, isso já teria que ter sido resolvido na própria unidade de saúde, mas existindo esse obstáculo, né, essa imposição desse requisito e vindo essa demanda para o sistema de justiça, claro, é papel do sistema de justiça também, né, fazer essa articulação com a rede, né, de saúde e assistência social e também informar, capacitar nesse sentido de que, olha, não é necessária autorização judicial, né, o procedimento, o protocolo tem que ser outro, né, chegou uma menina em situação de violência sexual, com risco à vida, ou enfim, né, no caso de um feto anencéfalo, a interrupção pode ser feita sem intervenção do judiciário, né, havendo essa necessidade de intervenção, evidente, o acolhimento, né, e com a maior celeridade possível, né, a determinação para que esse procedimento seja feito, porque é direito. E se é direito, é dever do poder público garantir as condições para que esse direito seja efetivado. Anne, muitíssimo obrigado pela entrevista e uma boa noite para você. Uma boa noite para você, Guilherme, e para todos e todos que nos escutam. Muito bem, agora a gente volta para as telas do Google para saber que outros assuntos têm sido pesquisados durante a semana na internet. Vamos lá. O nome do procurador Demetrios Oliveira de Macedo teve mais de 100 mil pesquisas no Google depois que um vídeo viralizou nas redes. As imagens mostram que ele agride a procuradora-geral do município paulista de Registro. A procuradora é Gabriela Samadelo Monteiro de Barros. A Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal emitiu nota em repúdio ao ataque sofrido pela procuradora. E a OAB vai apresentar um ofício na Comissão de Ética e Disciplina contra o procurador. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou ontem novos valores de bandeira tarifária. O reajuste é de até 63% a depender da bandeira e vale a partir de julho deste ano. Felizmente, isso não quer dizer que a nossa conta vai ficar mais cara. As boas condições climáticas mantêm desde abril a bandeira tarifária verde, ou seja, sem cobrança adicional. E que assim permaneça, né? E nos trends de hoje, o nome do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi muito buscado.
Ele foi preso preventivamente em Santos em uma operação da Polícia Federal que investiga a prática de tráfico de influência e corrupção para a liberação de verbas do Fundo Nacional da Educação, vinculado ao MEC. Em nota, o Ministério diz que contribui para que os fatos sejam esclarecidos o mais brevemente possível. Agora vamos fazer uma pausa, um intervalo rapidinho e eu espero todos no próximo bloco. Até já. Tá na Web está de volta. Vamos para o segundo bloco. Falamos sobre as fake news da semana. Começamos com o nosso Instagram. Lá no nosso perfil temos uma editoria semanal, a hashtag Era Fake, que sempre esclarece uma fake news. Era fake a existência de um Ratanabá, uma cidade que estaria perdida há mais de 450 milhões de anos na Amazônia. Que delírio, hein? 400 milhões de anos, a humanidade sequer existia. Muito bem, essa história absurda viralizou devido a imagens aéreas impressionantes de linhas retas formadas lá na floresta amazônica. Na realidade, as linhas são formações geológicas naturais e não têm qualquer relação com essa teoria maluca. E na programação da TV Justiça, estamos falando de uma notícia falsa que envolve a nossa carteira de motorista. Vamos ver. Circula uma notícia falsa dizendo que se a sua CNH não for renovada depois de 30 dias de vencido, ela será cancelada. Essa notícia, como eu disse, é falsa. Você pode sim ter a sua carteira vencida e não ter o cancelamento dela. O que você não pode fazer de forma alguma é conduzir um veículo depois de 30 dias do vencimento dela. Ou seja, eu posso ter a minha carteira vencida por 30 dias, 60 dias, 70, 80, um ano. Não tem problema nenhum. A única coisa que eu posso fazer é dirigir. Depois de 30, 40, 50 dias, posso renová-la sem nenhum problema e continuar dirigindo. Então, repetindo, não existe cancelamento por 30 dias de CNH vencida. E vamos falar sobre isso com Rosan Coimbra, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito e BD Trânsito. Rosan, muito obrigado pela entrevista. Afinal, carteira de motorista vencida há 30 dias não perde a validade? O que acontece exatamente? Não, a carteira vencida ela não perde a validade. O que existe é uma notícia requentada que no ano de 2008 houve uma resolução 276 que previa, sim, que a carteira, aquelas sem fotografia, o antigo PGU, se vencesse e não fosse renovada no prazo de 30 dias, ela seria cancelada. Porém, essa resolução ela foi questionada na Justiça Federal de Belo Horizonte, e o juiz declarou nula essa resolução. Então, ela saiu, deixou de existir. Há um detalhe muito importante, sem querer fazer confusão, é que, recentemente, a Lei 14.071, ela alterou o Código de Trânsito Brasileiro. E aquelas carteiras sem fotografia, prontuário geral unificado, que venceu, elas não vão poder mais ser admitidas. Nesse caso, tão somente pelos últimos fatos, por conta dessa revogação do artigo, anotem aí, artigo 159, parágrafo único, alterado pela Lei 14.071, que entrou em vigor em maio de 2020 e 2021. Por revogar essas situações que as pessoas que tinham a carteira antiga, sem fotografia, já não podem mais se renovar a carteira.
Porém, se a pessoa tiver interesse, ele deve procurar um advogado para questionar essa medida judicialmente. Digamos que a pessoa tem a fotografia na carteira. Como é que ela deve proceder para renová-la na medida em que já passaram-se 30 dias do vencimento? É normal. Por conta da pandemia, houve uma prorrogação do vencimento das carteiras. Para cada estado tem um calendário. Então, portanto, as pessoas que estiverem com a sua carteira vencida, entrem no site do Detran do seu estado e verifique qual foi a prorrogação. E aí ela deve respeitar esse prazo de prorrogação e renovar a sua carteira. Então, vamos lá. Resumindo, carteiras novas com fotografia que venceram jamais perde a sua validade. E uma vez vencida, durante a pandemia, ele deve procurar o Detran para poder renovar normalmente. E onde é que as pessoas podem procurar informações confiáveis? Certamente no site dos Detrans, nos seus estados, mas onde mais? Informações confiáveis para não dar passo em falso. Todos os Detrans têm um padrão de endereço na internet. www.detran, agora vem a sigla do seu estado. São Paulo, SP. Rio de Janeiro, RJ. .gov.br. No site, você vai ter essas informações provavelmente em destaque. Se não, através do buscador, você faz a seguinte consulta: renovação da carteira, Detran do estado que você estiver. Certamente terá um link que será encaminhado com as datas do calendário estipulado para cada Detran. Rosan, muitíssimo obrigado por todos os esclarecimentos e uma boa noite. Muito boa noite. Até a próxima. Sim, obrigado. E a gente fica por aqui. Não deixe de seguir a TV Justiça nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e Spotify. Obrigado pela companhia e até a próxima.